Flamengo provoca Gerson após classificação e meia do Cruzeiro deixa o Maracanã chorando. Nunca mais comparem. Arrascaeta é o maior gringo da história do Flamengo e do futebol brasileiro. Pedro e Samuel Lino brilham e Leonardo Jardim comemora a evolução tática, técnica, física e mental. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Olha esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, classificado para as quartas da Libertadores da América. Uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. Vamos falar do Mengão, que noite mágica da Liberta. Eu preparei um conteúdo muito especial para você, dos melhores vídeos que eu já gravei em termos de informação, opinião, bastidor, tudo sobre a classificação do Flamengo diante do Cruzeiro ontem. Um público recorde, né? O maior público da temporada do Maracanã. Vamos falar também da festa da torcida. Gente, o Flamengo está nas quartas de final e, além da vaga, leva consigo uma certeza. Quando esse elenco joga no limite de sua capacidade, a Libertadores fica pequena para quem estiver do outro lado. Ontem foi o Cruzeiro. O dono da SAF lá, né, o Pedro Lourenço, até lamentou e falou aí uma conversa de bastidor quando ele teve no sorteio com o BAP. Ele falou, poxa, logo o Flamengo, a gente tem boa relação, um vai ficar pelo caminho. E dava a entender que era o Cruzeiro, por conta do elenco, né? E tudo mais. E o primeiro resultado favoreceu o Flamengo, um empate lá, e o Flamengo trouxe o jogo da volta aí para o Maracanã e conseguiu, né, resolver a parada. Como o Flamengo venceu por 2-1, a gente vai falar aqui dos dois tempos, mas antes dizer, né, que o Pedro foi referência no ataque, a Arrascaeta transforma talento em decisão e faz as coisas parecerem simples, né? Acaba fazendo a diferença aí o uruguaio. E o Flamengo mostrou aí o tamanho da sua força no Maracanã. A noite foi de sonho, mas principalmente um aviso para os adversários. Aqui é Flamengo. O Flamengo é o clube brasileiro com mais vitórias como mandante na Libertadores neste século. São 54 vitórias do Flamengo no Maraca. É muito forte. O único brasileiro tetra vivíssimo na disputa pelo Penta. Ninguém pode ser Penta, só o Flamengo. E até quando vão questionar o trabalho de Leonardo Jardim? Agora, gente, a gente vai ter um papo muito sério aqui, até porque eu me incluo nessa aí, né? Eu critiquei o Leonardo Jardim em alguns momentos, né? Muita gente que acompanha aqui os nossos vídeos também criticou, mas é preciso a gente reconhecer, né? Porque a gente aqui não persegue ninguém, a gente não persegue jogador, a gente não persegue treinador, não persegue dirigente, né, jornalista, enfim, a gente procura fazer o nosso trabalho. E, obviamente, quando o trabalho está dando certo, a gente vem aqui e elogia, né? O mesmo que a gente criticou ontem. E é assim no futebol. Quantas vezes você já não viu algo do tipo, né? De criticar um jogador hoje, elogiar ele amanhã, né? Elogiar ele amanhã e criticar ele depois. Isso aí é assim, é do jogo. Mas eu fico muito feliz que o Leonardo Jardim tenha conseguido equilibrar essa equipe do Flamengo, né, esse elenco, que era uma questão de equilíbrio. Ou o Flamengo fazia um jogo muito ruim, ou o Flamengo fazia um jogo muito bom, mas não era eficiente. O Flamengo não conseguia ter esse equilíbrio de ataque, defesa, não conseguia ser completo. E agora sim, a equipe está completa, literalmente, né? O Jardim
reclamava dos jogadores que voltaram das seleções durante essa Copa do Mundo, muitos voltaram lesionados, e ele falava: olha, eu não tenho um elenco completo, eu estou trabalhando com o que eu tenho, com os que foram para a intertemporada, né? Eu preciso dos atletas convocados e tudo mais. E agora o Jardim tem todo o elenco à disposição, agora não, já há uns dias, né? E ele pôde aí trabalhar a variação tática, né? Os blocos individuais a gente percebe mais altos do Flamengo, né? Até os blocos médios quando necessário. Ele está conseguindo rodar a equipe. No primeiro jogo contra o Cruzeiro ele entrou com o Bruno Henrique, ontem ele já entrou com o Pedro, né? A Arrascaeta está cada vez mais solto, mudou completamente o Emerson Royal e o Ayrton Lucas, são dois jogadores completamente diferentes. Melhorou demais o Samuel Lino, foi o jogador que mais cresceu com o técnico Leonardo Jardim, transformou o Samuel Lino no melhor jogador do país no momento, né? É um garoto que realmente não acaba o gás dele em campo. Ele ajuda o Flamengo, faz a transição, corta para dentro, corta por fora, dá o passe, chuta, faz gol. Esse é o Samuel Lino, né? Novo jogador. E quando ele teve o Arrascaeta de volta, ele procurou colocar o Arrascaeta mais próximo ali, né, do gol, melhorou o Pulgar, tá muito mais passador, né, o Pulgar, e tá acertando aí em todos os momentos. Trouxe o Pedro de volta, fazendo ser um 9 mais associativo, né? Trazendo aí, né, a marcação e dando espaço para ataques nas zonas livres. O Pedro é outro jogador com o Leonardo Jardim, né? E tá aí. Ontem não fez gols, não fez gol, mas deu 2 assistências. Esse é o novo Pedro. E o Jardim não teve reforços, tá, gente? Não, 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 não. Ele fez isso tudo sem reforços. Poucos fariam o que ele está fazendo. Então, deixa eu dar aqui meus parabéns ao trabalho do Leonardo Jardim. Ontem mexeu muito bem. Quando o Flamengo voltou para o segundo tempo, voltou meio aéreo, meio apagado. O Cruzeiro fez um gol de empate, né? E para ele mexer logo, mudar logo o Flamengo sair daquela zona de conforto, ele fez algumas alterações cruciais, colocou o Paquetá no lugar do Arrascaeta, colocou o Carrascal no lugar do Plata, colocou o Bruno Henrique no lugar do Pedro, foi mexendo, né? E aí o Flamengo tomou aí conta da situação e teve o poder de reação. Mas eu queria aqui destacar, talvez a melhor notícia da temporada, a melhor notícia do ano até agora, quando se trata do campo, né, do jogo. O Leonardo Jardim, pela primeira vez, ele conseguiu, né, o equilíbrio tático, técnico, mental e físico. Ontem o Flamengo demonstrou uma força mental gigantesca de tomar o gol de empate do Cruzeiro e não se abalar. Buscar o resultado com o toque de bola no pé, sem dar chutão, sem se desesperar. Isso, gente, é um mental muito forte. É a confiança de cada atleta somada à confiança do grupo, do trabalho, né? É o elenco, é o conjunto. E o Jardim ele conseguiu equilibrar todos esses fatores. Quando você equilibra isso, a parte tática, a parte técnica, a parte física e a parte mental, você tem um time quase imbatível. Não dá para colocar um time imbatível, não existe no mundo um time imbatível. Essa talvez seja aí a melhor notícia para a reta final da temporada. Se a gente tem um time forte em todos esses quesitos, na parte mental, na parte física, na parte tática e na parte técnica, a gente tem aí um grande potencial de conquistar os títulos restantes da temporada. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, é um campeonato longo, onde você não pode errar, né? Principalmente dentro de casa, e você tem que acertar fora de casa, como por exemplo, o próximo jogo é contra o Cruzeiro. Como é que o Cruzeiro vai jogar contra a gente? Mordido, com a faca nos dentes, sangue nos olhos, com raça, tentar vencer o Flamengo no Brasileiro? Ou vai jogar ainda abalado por uma eliminação? O Flamengo não tem que saber disso. O Flamengo tem que entrar para ganhar, como se fosse um jogo de classificação de Libertadores. Tem que entrar com essa mentalidade. É isso que a gente está elogiando aqui, que o Leonardo Jardim conseguiu com esse elenco, que não estava conseguindo. E é por isso que a gente criticou. Não estava conseguindo, talvez,
por peça de reposição, talvez por não ter o elenco completo, e agora ele tem. E ele cobrava isso na coletiva. Gente, eu não tenho o elenco completo. Os jogadores foram para a Copa do Mundo. Essa pausa para a Copa do Mundo interferiu no nosso trabalho. Se não tivesse Copa do Mundo, o Flamengo estaria aí, de repente, na ponta dos cascos. Eu não tive reforços. Eu pedi, eu cobrei, a diretoria tentou, mas não conseguiu me entregar. Então, gente, é muito importante isso que eu estou falando aqui. Eu critiquei, você deve ter criticado, né? Mas é importante reconhecer o trabalho que o Leonardo Jardim vem fazendo à frente desse grupo campeão. Esse grupo é um grupo vencedor. Um grupo que a gente já criticou em alguns momentos, quando não jogou rigorosamente nada, né? Mas existem oscilações naturais. Mas agora é o Flamengo que a gente conhece. O primeiro tempo que o Flamengo fez contra o Cruzeiro, nenhum time do futebol brasileiro, sul-americano, seria páreo para o Flamengo. O primeiro tempo que o Flamengo fez contra o Cruzeiro. Eu nunca vi um massacre daquele. De um time só jogar, outro só assistir, só se defender. Não conseguir sair, não conseguir pensar, raciocinar, fazer nada. Só deu Flamengo no primeiro tempo. A gente falava, poderia ter sido 2, 3, 4, nenhuma loucura, né? Não seria aí nenhuma loucura se o primeiro tempo fosse aí uma goleada, né? Porque o Flamengo produziu para isso. Só que o Flamengo foi pouco efetivo, né? De 15 chutes, acertou um no gol, né? Um foi gol. Os outros 14, não. Mas o Flamengo está no caminho certo. E deixa eu parabenizar aqui, gente, a torcida do Flamengo. Incrível como a união das organizadas fez toda a diferença ontem. Jornalistas, jogadores, todos elogiaram a união, o ambiente que se tornou o Maracanã ontem. Pela televisão dava para ver, dava para ouvir. O somatório é simples. Torcida unida e conectada com o time, o Flamengo se torna praticamente invencível dentro do Maracanã. Que atmosfera vocês promoveram ontem. Sem vaidades, vocês fazem muita diferença. Como diz o lema, acima de tudo rubro-negro. Por mais vezes assim no Maracanã e em qualquer lugar do mundo. Essa festa é para poucos. Quando todos estão juntos, ninguém segura. 72.481 torcedores, maior público da temporada no Maracanã para Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo aguarda agora o seu adversário das quartas de final. Olho nele, hein? O Independiente Del Valle venceu o primeiro confronto contra o Tolima, lá na casa do Tolima, por 1-0 e agora leva vantagem para o jogo da volta, que acontece na próxima terça-feira no estádio Banco Guayaquil. Daí sai o adversário do Mengão. Eu acho que o Flamengo vai enfrentar o Del Valle, né? O Del Valle venceu fora de casa, pode até empatar em casa, mas o futebol, a gente sabe, né? Acontece algumas surpresas aí, o futebol é imprevisível. Mas eu acho que vai dar Flamengo e Del Valle nas quartas de final. Vamos falar aqui dos atletas que se destacaram ontem. Todo o time está de parabéns. Todo o time. Todo mundo jogou muito bem. Agora eu vou trazer aqui 3 atletas, né, para fechar esse vídeo. O Samuel Lino, por exemplo, foi eleito Hero of the Match, né, o herói do jogo pela Conmebol Libertadores. Um gol, um passe decisivo, 5 finalizações, 38 de 44 passes certos, 86%, 9 de 15 duelos ganhos pelo chão, 4 desarmes, 4 faltas sofridas. O mais criticado do Flamengo se transformou em um dos melhores do time. O jogador que mais cresceu com o Leonardo Jardim, produzindo mais do que todos os pontas do Flamengo desde o auge de Bruno Henrique. São 9 gols e 10 assistências na temporada em jogos oficiais. Samuel Lino está jogando um futebol de alto nível. O outro atleta que a gente vai trazer aqui é o Pedro. Ninguém criou mais chances do que o camisa 9 do Mengão, o artilheiro. O Pedro foi líder em passes decisivos em Flamengo 2, Cruzeiro 1. 2 assistências do Pedro, uma grande chance criada, 5 passes decisivos, 4 finalizações, nota 7.8 no SofaScore.
Pedro jogou muita bola ontem, muita bola. E por último, não menos importante, eu quero falar aqui de um cara que tentam comparar com qualquer um. Ele já foi comparado com o Quilo de Alcatra, já foi comparado com o Rodriguinho, ex-Corinthians, ex-Cruzeiro, já foi comparado agora recentemente com o Matheus Pereira. Quero dizer uma coisa para você da imprensa, né? Porque torcedor não compara, tá? Torcedor racional, torcedor que entende futebol. Aliás, tem torcedor que entende mais de futebol do que os comentaristas que estão hoje em algumas TVs, em alguns canais. O torcedor ele, racional ali, que entende de futebol, ele não compara a Arrascaeta com ninguém. Porque o Arrascaeta ele não pode ser comparado com outro atleta, nem do futebol brasileiro, nem do futebol sul-americano. Então, acaba com isso, porque fica feio para vocês querer encontrar jogador para comparar. Ah, esse jogador é melhor aqui do que o Arrascaeta no chute. Ah, esse jogador aqui é mais veloz do que o Arrascaeta. Parem com isso. Vocês estão passando vergonha. O Arrascaeta é uma lenda viva. É o maior gringo da história do Clube de Regatas do Flamengo. O maior estrangeiro que já passou pelo futebol brasileiro, pelo futebol sul-americano. Acaba com isso de uma vez por todas, gente. O Arrascaeta não pode ser comparado. São 8 anos sendo protagonista. Não existe e nunca existiu nada igual na América do Sul. Arrascaeta tem 381 jogos com a camisa do Flamengo, 106 gols, 112 assistências, 18 títulos, o maior vencedor da história do clube. Nenhum jogador tem mais títulos que Arrascaeta no Flamengo. Ele é muito foda, ele é muito ídolo. Então, encerra esse debate, esse assunto, essa discussão de uma vez por todas. Não comparem mais a Arrascaeta. É igual o Zico. O Zico não pode ser comparado. O Zico é o maior ídolo de todos os tempos do Flamengo. E o Arrascaeta vem ali, né? Numa segunda prateleira. E o resto é o resto. Não pode ser comparado com o Arrascaeta. O gol que ele faz ontem é brincadeira, é pintura, é mágico. E é um cara que está desde 2019 decidindo pelo Flamengo. Porque em 2018, 2017, ele estava decidindo pelo Cruzeiro. Então, gente, não tem mais que discutir sobre isso. Olha, o Gerson sentiu muito o jogo no Maracanã, tá? Mais uma vez, mais de 72 mil torcedores vaiaram a cada toque na bola, né? O Gerson foi substituído antes de acabar o jogo, recebeu vaia de novo e ficou desolado no banco de reservas, com os olhos marejados, né? Chorou muito com a eliminação. Foi um dia brutal, né, para o Coringa. Ele foi humilhado, né, pelo Flamengo nas redes sociais. O Flamengo e o Gerson protagonizaram aí na noite de ontem mais um reencontro. E depois da classificação, o Flamengo fez uma série de provocações ao Gerson nas redes e o torcedor entrou aí na brincadeira. Logo após o apito final, o Flamengo publicou uma sequência de indiretas para o Gerson, para o pai do jogador, ironizando a eliminação do Cruzeiro e a participação discreta do meio-campista no confronto. Na primeira provocação, o Flamengo compartilhou um trecho da música Agora Viu Que Me Perdeu e Chora, composta por Arlindo Cruz. Na sequência, o Flamengo publicou um vídeo com trechos do filme do Coringa, em referência ao apelido do Gerson, e escreveu Sessão de cinema pós-jogo. O que não faltou foi pipoca hoje. E a terceira alfinetada foi direcionada ao Marcão, conhecido pelo bordão Churma! Churma! Que dia lindo, hein? A vida não tem replay! O Marcão fica fazendo isso nos vídeos, né? Virou influenciador lá em Minas. E aí o Flamengo colocou aqui, ó, um trocadilho com o Samuel Lino, né? Autor do gol da classificação. Turma, dia Lino comemora que é de graça e a vida não tem replay, nação. Aí, o que vocês arrumaram, Marcão, Gerson, né? Eu não tenho nem mais o que
falar sobre esse assunto, zoar o Gerson. Eu acho que o Gerson, ele se arrepende muito, né? Dá pra sentir que o Gerson é rubro-negro apaixonado, mas está pagando aí por conta de escolhas erradas do seu pai, né? Que é um cara que só visa dinheiro e acabou, né, com a felicidade do filho. Não estou dizendo que o Gerson não vai ser mais feliz no futebol. Ele pode até ser feliz, se reencontrar, mas não tinha necessidade de largar o Flamengo, né? Poderia estar aí até hoje. É, Gerson. Fico triste, né? Quer dizer, fico feliz que o Flamengo classificou em cima de vocês, né? Mas fico triste aí com as escolhas erradas da vida. Pode acontecer com qualquer um de nós, né? A vida é previsível, a gente tem que fazer escolhas. Só que essa do Gerson aí não tem o que fazer. Olha, o Leonardo Jardim celebrou a classificação e classificou o resultado como justo. Fez questão de exaltar o papel decisivo da torcida, né? Elogiou bastante a torcida, público de mais de 72 mil torcedores. E o Jardim disse: em primeiro lugar, antes de falar do jogo, uma mensagem muito especial a toda essa torcida. Foi magnífico. Foi o 12º jogador. Um ambiente fantástico, com todas as torcidas apoiando durante o jogo. Essa é a minha primeira mensagem para eles. E em relação ao jogo, acho que foi um jogo extremamente bem conseguido. Uma primeira parte muito forte, depois tivemos falta de eficácia, porque podíamos ter saído com mais de um gol. A segunda parte, com reação do adversário, o primeiro chute quase na área, acabou por fazer um gol. E depois voltamos a reagir e tomar o comando do jogo. Acho que é um resultado justo, sempre um jogo difícil. Eu estava ali falando com o Misael nos últimos 2 anos, que são esses dois times mais ou menos Cruzeiro e Flamengo. Os jogos foram extremamente disputados. Já o ano passado, esse ano também acabou por ser. A importância da classificação para o restante da temporada, o Jardim disse, é muito importante. É importante essa sinergia entre os torcedores, todo mundo apoiando no mesmo sentido. Não individualizar, é apoiar o Flamengo, que isso aqui é importante, essa causa. Temos uma reta final para um Campeonato Carioca, com muitos jogos em casa. Apesar dos jogos fora, também vamos ter a nossa torcida. Mas na nossa casa temos que fazer a nossa fortaleza. Queremos continuar, porque sabemos que as coisas não são fáceis. Estava aqui o Rodrigo a me dizer, não sei se é verdade o que ele disse, mas eu vou dizer aqui. Parece que é a primeira vez, depois de ganhar a Libertadores, que se consegue chegar às oitavas de final no ano seguinte. O Rodrigo, gente, que ele fala é o Rodrigo Paiva, que é o chefe da assessoria de imprensa do Flamengo, e é verdade. Sempre que o Flamengo ganhava a Libertadores, no ano seguinte era eliminado nas oitavas. Foi assim, em 2019 o Flamengo ganhou, 2020 foi eliminado. Foi assim em 2022, em 2023 foi eliminado. E em 2025 o Flamengo ganhou, só que 2026 não foi eliminado, então conseguiu quebrar aí esse tabu, essa maldição do campeão ser eliminado nas oitavas no ano seguinte. Desculpa, o vídeo ficou bastante longo, mas foi por uma boa causa. A gente trouxe aqui informações com opiniões e espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Eu volto ainda hoje com muitas informações do nosso Mengão. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!